estamos em festa, né? Vamos terminar o nosso mês de festa domingo que vem com batismos, né? A profissão de fé de manhã, batismo à noite. Então, assim, um mês de festa. E como domingo passado, pela manhã, né, foi uma palavra mais voltada para um desafio, né, comunitário, especial. Para cá. Estou dando trabalho para você, né, Humberto? Foi uma palavra voltada mesmo aí para as nossas estações, para os cultos, para aquilo que Deus está fazendo, realizando no nosso meio, né? Uma palavra desafiadora para você não ter medo, colocar a mão no arado, não ter medo de liderar e tudo mais, né? Eu fiquei pensando para essa noite o que eu poderia partilhar com essa igreja que está aniversariando, né? Completando 55 anos, e depois de 55 anos a gente pensa em cada coisa, né? Imagina, eu não sei, eu não fiz ainda 55 anos, vocês não têm ideia, eu sou bem novo mesmo, mas bem novo mesmo, ainda dá para jogar de lateral, entendeu? Vamos colocar lá no ninho do urubu, toma o lugar do Jorge lá, rapaz, vocês pensam que não? Dá para jogar ainda de lateral direito, esquerdo, então, qualquer uma das pontas lá, estou lá correndo. Mas chegar a 55 anos, você começa a pensar, né? Fazer o quê? Entendeu? Aposentar, né? 55 anos a gente começa a ficar meio ranzinza, não é? Começa a ficar assim, né? Quando você tinha lá 20 anos, ia para um retiro de carnaval, ficava no Brizolão. Vocês lembram quando vocês ficavam em Brizolão? Entendeu? Comendo macarrão com salsicha, era comida do retiro, né? Ali era uma alegria só, a piscina era uma mangueirinha presa lá, não era? Aí, ó, viu ali? A Estel está lembrada, olha, um momento também muito especial para a nossa igreja. A Estel hoje foi consagrada supervisora da supervisão da Dinorá, está pastoreando, olha, Deus abençoe, aceitando o desafio, não só está liderando uma célula, está aceitando liderar outros líderes. Então, olha, Deus abençoe. Daqui a 2 semanas vamos multiplicar outra supervisão. Com isso, nós vamos para 9, João Batista. É isso mesmo? 9 supervisores. Entendeu? Então, Deus tem sido gracioso. Então, você, 20 anos, ia e tudo mais, estava ali. Aí fez 30, começou a falar, não, tem que ser alojamento, cama, ventilador, 35, né? Não, o quarto já tem que ficar, não pode mais ser ali aquele Vale das Águas, né? O Vale das Águas, todo aquele quarto amontoado, aí já quer um Shekinah, não é isso, Renata Maurício? Lá com mezanina, essa coisa toda, aí vai para 40, 50, você diz, só o Hotel do Bosque aqui, com o pessoal aqui, ó. Aí já fala assim, não, ó, tô fora, esse negócio de macarrão com salsicha, carne moída, brizolão, tô fora. Imagine o pessoal que está lá, ó, terminou hoje o projeto Barnabé. Eles estão dormindo o quê? Numa escola? Numa escola, -4. Teve dia que bateu -4 lá no Paraná, entendeu? Estão lá plantando uma igreja, aí não dá para querer ficar em hotel, né? Missionário, tá lá. Mas eu fiquei pensando nisso, a gente completando 55 anos, começa a pensar em algumas coisas, não é. E o que veio ao meu coração partilhar com vocês é uma disciplina que fala muito ao meu coração. Aliás, eu quero agradecer ao pastor Felipe Cantarino, que propôs uma série de estudos para as nossas células, e quando ele propôs essa série de estudos chamada Disciplinas Espirituais, baseadas num livro do Richard Fox chamado Celebrando as Disciplinas, né? E é bem interessante, assim, que eu estudei muito esse livro com o JB há um tempo mesmo, e o Felipe trouxe de novo esse desafio de meditarmos nas células, e quando ele trouxe, geralmente, eu fico com o estudo que sobra, eu não fico assim, não, vou fazer esse, vou falar, não. Falo, olha, bota lá para o pessoal escolher, o que sobrar eu faço, entendeu? Mas quando ele falou, ó, vamos estudar o livro do Richard Fox, eu falei assim, olha, a disciplina da orientação eu vou querer fazer. Eu não faço isso, mas falei, eu vou. Porque eu amo essa disciplina. Sabe, do livro, essa para mim é uma disciplina fantástica. E é bem interessante que essa, se você for olhar o livro, tem 12 disciplinas. Essa é a 11ª disciplina. Depois dela só vem a disciplina da celebração, da alegria, da festa, o celebrar no Senhor. Mas por que o Richard Fox colocou essa disciplina como a penúltima? Ele é quaker, nós vamos ver que ele é quaker, ele tem uma lógica.
ele vai entender o seguinte: só é possível, por mais que seja simples essa disciplina, só é possível vivermos a disciplina da orientação se nós praticarmos todas as 10 anteriores. E essa disciplina é uma disciplina comunitária, é uma disciplina para a igreja. A disciplina do jejum é para a igreja? Sim, ela pode ser individual, mas ela pode ser comunitária, certo? A disciplina da oração é para a igreja? Sim, a igreja pode se reunir, orar, oramos aqui como comunidade, mas pode ser individual e deve ser individual. Agora, a disciplina da orientação, ela não tem como ser individual. Ela só pode ser coletiva. Então, a disciplina para a igreja, e é algo extremamente, mas extremamente importante. Especialmente nos dias de hoje, especialmente nessa época que estamos celebrando, aniversário de 55 anos. Pensarmos em muitas coisas que o Senhor ainda tem por fazer. Domingo passado nós lançamos um desafio aqui. Nós vimos que nessa região tem 1.100.000 pessoas esforçando, não é fazendo muito esforço, mas muito esforço, a gente vai conseguir achar nas igrejas evangélicas da Glória até São Conrado, no máximo, 40.000 evangélicos. A gente bota aí 1.050.000 pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos pouco ou muito trabalho? Nós temos pouco ou muito trabalho? Uma responsabilidade imensa, né? Então, essa disciplina da orientação para esse momento que estamos vivendo como igreja é extremamente importante. E nós vamos partir desse texto, um texto poderoso, um texto desafiador, um texto que tem que mexer com a gente, tem que, dar, sabe, quando come um negócio que não faz bem? Esse texto tem que, não pode deixar você bem não, hein? Esse texto tem que mexer, se ler, tem que mexer. Vamos ler? Mateus 18, do 18 ao 20. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra, eu quero pedir graça e misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, da tua igreja. E aquilo que eu falhar, que eu pecar, que o teu Santo Espírito, que é poderoso, e aqui está, fale a tua igreja. É a minha oração, e eu creio no poder da oração. Amém e amém. Irmãos, que palavra poderosa, não é? Olha só. Sabe, numa época que a gente deseja controle, olha aqui, controle. Controle para tudo. Vamos lá. Passa, volta, volta. Como é bom, hein? Como é bom ter controle, né? Controle da TV, né? Que objeto de disputa na sua casa, o controle da TV. Não é isso? Samara riu. Briga com quem lá pelo controle, Samara? Com o Henrique? Entendeu? É um negócio, uma disputa danada. É controle de garagem, é controle de ar-condicionado, entendeu? É controle de tudo. Você controla lá aquelas ações. O pastor Ebenezer falou aqui das ações. Tu vive lá, entrando lá no mercado futuro, mercado presente, mercado passado, controlando, achando que controla aquilo, né? E esse mundo está falando para a gente que a gente controla as coisas. Esse mundo está falando para você que controla teu destino. E sabe o que é mais engraçado? Que a gente está acreditando nessa mentira. A gente está acreditando. Por quê? Nós temos um monte de controle na mão. E aí a Bíblia chega e diz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm um controle. E está com vocês. E esse controle é poderoso. Porque se vocês ligarem, se vocês plugarem, se vocês startarem, concordando em meu nome, o que for feito aqui é feito lá. O céu chancela. Que palavra poderosa. Agora, meus irmãos, por que não muda? Por que não muda? Sabe por quê? Porque nós somos faccionados. Faccionados em ideias, faccionados em propósitos, faccionados em tudo. Isso é sério.
E o diabo, ele descobriu isso. Sabe, pastor Ebenezer, eu gosto muito lá do texto de Ezequiel 14. Todo mundo diz lá que o diabo era o regente. Eu não consigo ver aquilo, mas tudo bem. Ele fazia parte de um louvor lá, mas bem, que ele era o regente, eu não sei. Aí o pessoal diz, por isso que o louvor é muito perseguido, tem muito problema, né, e tudo mais. Eu acho que sim, ministério de louvor tem tudo para ter problema, mas eu acho que não é por causa do louvor. Eu acho que é porque você mexe com arte, e arte é um negócio que gera o quê? Vaidade, né? Gera vaidade. Entendeu? Vaidade gera disputa. Eu acho, se nós tivermos 10 pastores que não tiverem cuidado com a vaidade, também vai ter problema. Como tem problema. Entendeu? Então, a questão é que nós temos essa predisposição fácil de rapidamente entrarmos numa contenda, numa disputa. É difícil para a gente pegar a toalha, pegar a bacia, amarrar a toalha na cintura e sentar os pés e falar, deixa eu lavar aí o teu pé. É difícil, mas é necessário. Então, quando nós olhamos para a disciplina da orientação, o que o Richard Fox está querendo mostrar para a gente, a partir desse verso, é o seguinte: na cristandade tem muitos caminhos hoje. E isso não é só de hoje. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja dos Gálatas. Se eu ou um anjo anunciar a vocês um evangelho que não seja esse, o de Cristo, que esse seja... Vamos botar uma palavra mais contundente? Esse negócio de anátema fica assim, sabe? Anátema, anátema. Colocar maldito, desgraçado, enviado do demônio. Se eu ou qualquer um anjo, pode ser um anjo de luz, pregar um evangelho que não seja o de Cristo, que seja o quê? Um enviado do cão, do capiroto, maldito, desgraçado. Anátema fica assim, anátema, anátema, anátema. Não, é um enviado. Isso é sério. Porque na época do apóstolo Paulo, pessoas pregavam um evangelho que não era o de Cristo. Se na época dele, na frente dele, faziam isso, o que não estão fazendo agora? Entendeu? Em São Paulo, tem mais apóstolo do que na Bíblia. Chega lá em São Paulo, tropeça em apóstolo. Em cada lugar tem apóstolo, tem apostila, tem tudo lá, Deus do céu. Terra lá de Michel. Aqui a gente não tem isso não, brincadeira, tem também um monte já aí. Entendeu? Então, gente, são muitos caminhos. Como ter unidade? O Richard Fox vai falar, olha, para essa engrenagem andar em unidade, nós precisamos da orientação, de praticar essa disciplina como comunidade. Essa igreja precisa disso. Será que esse é o mesmo caminho que eu quero? Será que esse é o caminho que o Espírito está dando para a gente? O que o Espírito está falando para a gente agora com 55 anos? Gente, essa pergunta tem que latejar nos nossos corações. O que o Espírito quer para você aqui nessa igreja? O que o Espírito está te chamando para fazer aqui, nessa terra onde Deus te colocou? Meu irmão, minha irmã, o nosso pastor falou hoje aqui de manhã, nós não estamos a passeio aqui. Sabe, vamos ver um pouco da importância da disciplina? Esse aí é o Richard Fox, né? Bonito, né? É nada, não é nada, não é nada. Bonitos são vocês. Olha só, gente bonita aqui, entendeu? Mas entender um pouco do autor. O autor, o Richard Fox, ele é um quaker. Lembra lá da aveia quaker? É, aveia quaker. Quaker é uma denominação, entendeu? E eles trabalham com alimento também, tem aveia quaker. Mas o Richard Fox é um quaker. E para os quakers, a palavra da comunidade é maior do que a palavra do indivíduo. Para os quakers, a palavra da comunidade é maior do que a do indivíduo. Para os quakers, o bem da comunidade é mais importante que o bem de um indivíduo. O mundo difícil, hein? Olha, no nosso, você não falou comigo, não saiu meu nome no boletim, meu nome está errado, nem me chamou de pastor, ó vida, ó céu, não brinco mais, estou saindo do play, pego a minha bola. É, difícil, não é?
É um desafio para a gente isso. Uma outra coisa também, para a gente entender essa disciplina. Nós, quem? Os batistas. Se para os quakers a comunidade é mais importante para o indivíduo, nós precisamos saber como que é o pensamento nosso, da nossa denominação. Nós temos aí quase 300 anos de batistas, se pensarmos que a gente sai lá dos batistas particulares lá da Inglaterra. E por que batista? Porque era um pessoal que olhava para ele, eu sou convertido. Não, tem que batizar de novo. Resumindo, essa é a história. É um pessoal que rebatiza. Entendeu? Então eu creio, eu não creio na teoria do JJJ, mas eu creio que nós viemos dos anabatistas que rebatizavam e tudo mais, há quase 300 anos. E uma coisa sempre foi muito importante para os batistas, mas muito importante mesmo, o que é? O indivíduo. Eu sei que isso é difícil, mas a gente precisa mexer. Para entender melhor nisso, nós precisamos, tem um livrinho que vai te explicar isso muito bem, chamado Celebração do Indivíduo. É uma tese de doutorado do pastor Israel Belo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá. E ele vai trabalhar o pensamento batista. E ele vai mostrar na sua tese, e isso é publicado pela editora Vida Nova, que para os batistas o indivíduo, ele é quase uma entidade. Vou dar um exemplo clássico da importância do indivíduo numa igreja batista, né? Só para a gente pensar, não é a crítica destrutiva, para a gente pensar. É eleita uma comissão para decidir se pinta aquela parede lá, para decidir se o Elad e o Márcio vão colocar 30 câmeras aqui para a gente ficar de HD, um negócio fantástico. Aí elege a comissão, está lá o Márcio, está todo mundo trabalhando nessa comissão, trabalha 3 meses, a fio, lá, e faz pesquisa, vê quanto custa, não sei o que, não sei o que. E a comissão tem que trazer para onde? Para a Assembleia. Aí traz para a Assembleia. Para o quê? Decidir. Aí o presidente, que é o pastor, ele lá, olha, aqui, ó, pela ordem, nós vamos botar, o relator da comissão vai dar uma palavra, ele dá uma palavra, ó, explica, foi todo esse material, não sei o quê. Eu, Roberto, que nunca venho à Assembleia, mas nunca mesmo. Mas naquele dia, não ia ter jogo, era final de campeonato, não ia ter nada, não ia ter almoço, não ia ter nada. Aí eu falei assim, tem Assembleia, eu vou ficar, eu resolvo ficar, nunca fico. Aí chego, depois que a comissão pergunta, eu chego assim, senhor presidente, pela ordem. Por não. Olha só, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que compra essas câmeras mais baratas. Olha, esse projeto não está assim, tudo mais. Não, porque não sei o quê, porque eu fiz um curso lá em Harvard, operador disso, daquilo, isso aí está tudo errado. Aí todo mundo fica assim, e agora? Como é que é? A comissão trabalhou tanto. Aí bota isso para votar. Aí vota o trabalho, uma comissão de uma comunidade, tudo. Acabou, não. Então agora a gente vai refazer isso. Porque o indivíduo, ele tem mais peso que a comunidade. Sabe, então isso é importante. Porque se nós formos olhar para a nossa história, nós vamos ver que a nossa história não é feita só de indivíduos. Também, mas muito mais de coletivo. Sabe o que é ser igreja? Ser igreja é ser comunidade. Sabe, nós temos um Deus que é um mistério. Se revela comunitariamente. Ele é o quê? 3, hein? É mistério. Caminhar como comunidade ou você vai caminhar individualmente? Sabe, nós temos um Deus orientador. No Éden temos a primeira queda na comunicação. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Só que a orientação quebrou. Sabe? A antiga aliança, ela vem para restabelecer a comunicação. Sabe? A inauguração do reino é a comunicação plenamente restabelecida. Quando o reino é inaugurado, quando começa a mensagem de João Batista, se preparem porque o reino é chegado. Quando Jesus de Nazaré, como está escrito lá em Lucas capítulo 4, abre o livro no profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me deu autoridade para pregar, para anunciar, para curar, para dar vista ao cego, para libertar o cativo, para quebrar a corrente dos aprisionados e pregar o ano aceitável do Senhor.
ele fecha o livro e diz: tudo se cumpriu hoje, o reino foi inaugurado. Nós temos comunicação direta com o Senhor. Sabe, nós não podemos andar cada um para um lado. A igreja tem que ter um propósito, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E qual é o fator preponderante? Qual é o fator, meus irmãos, preponderante? O que aquela imagem lembra vocês? Sabe, meus irmãos, se nós formos tentar qualquer outro caminho de unidade fora do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Só o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: eu vou, mas eu estou enviando o Espírito. João 16, eu estou enviando o Espírito e Ele vai conduzir vocês, é Ele quem vai levar vocês. O Espírito é o batedor da igreja, é Ele, uma cristandade que não se enche do Espírito. Eu sei que Efésios diz lá, em o capítulo 1, que nós fomos selados pelo Espírito, nós já fomos batizados. Nós não cremos num segundo batismo, numa segunda bênção, não cremos, mas eu creio num enchimento constante do Espírito, e é isso que tem nos faltado. Sabe, meus irmãos, nós somos um tanque furado, e o que tem faltado à cristandade é enchimento constante. É por isso que nós somos dispersos tão facilmente. Quando o Espírito vem e enche uma comunidade, coisas maravilhosas acontecem. A orientação é dada, o Espírito direciona e ninguém questiona nada, porque essa palavra vem do Senhor. Olha o que diz o texto de Atos 13, do 1 ao 3. Uma igreja que se pôs ao quê? A orar, a jejuar, a buscar. Uma igreja que estava olhando para si e perguntando: a gente precisa de uma orientação, a gente precisa caminhar, nós temos uma missão. Que igreja é essa? É a igreja mais missionária que já existiu nessa face dessa terra. É a igreja de Antioquia, que olhou para a missão e falou: precisamos de direção do Senhor, de unção do Senhor, de poder do Senhor. E o que ela faz? Ela se põe a orar, a jejuar, a buscar. E o que diz a palavra do Senhor? O Espírito então vem sobre eles e diz o quê? Separem para mim Barnabé e Saulo. Se uma igreja não vive a disciplina da orientação, ela nunca vai liberar Barnabé e Saulo. Sabe por quê? São os melhores. Nós não damos os melhores, nós não enviamos os melhores, nós não ofertamos o que é melhor. Não é o melhor tempo que a gente tem dado para o Senhor. Não é. Infelizmente, ainda damos aquilo que sobra e aquilo que não nos custa tanto. Só que quando a igreja experimenta enchimento do Espírito Santo, quando ela começa a buscar, o Espírito Santo orienta a igreja para experimentar e viver coisas grandiosas. A partir daquele envio, o mundo mudou. Uma igreja que entendeu o chamado de Deus mudou o mundo. Mudou o mundo. Sabe, nós precisamos viver e experimentar, agora com 55 anos, a disciplina da orientação, sermos impelidos, lançados por esse Espírito, para mudarmos essa região, mudarmos a vida de pessoas, vermos o poder de Deus sendo manifesto. Sabe, meus irmãos, eu tenho pedido uma coisa. Eu não tenho pedido sinais e maravilhas ao Senhor, porque a Bíblia não me permite pedir isso. Mas líder de célula, anfitrião, supervisores, líderes de rede, uma coisa eu tenho pedido todos os dias, Lúcio, todos os dias: Deus, eu não estou pedindo sinais, mas eu peço que se cumpra a tua palavra,
que diz que aqueles que saem para fazer isso, os sinais os acompanharão. Deus, que os sinais acompanhem, que os sinais acompanhem essas casas, que os sinais acompanhem esses líderes, que os sinais acompanhem essas pessoas, os sinais do Senhor autenticando a tua obra e o teu chamado. Porque olha, Deus quer nos levar sim a experiências grandiosas com Ele, aqui nessa vida. Sabe, meus irmãos, a vontade do Pai somada à unidade dos filhos equivale, sabe o quê? Autoridade. Quando a vontade de Deus é somada à nossa unidade, surge um resultado chamado autoridade. Sabe, meus irmãos, quando a igreja fica desunida, ela perde a autoridade. Uma casa desunida é uma casa sem autoridade. Um lar desunido é um lar sem autoridade. Uma empresa desunida é uma empresa sem autoridade. Um time. O que acontece num time de futebol quando começa a pipocar a vaidade? Perde a autoridade. O que aconteceu agora no campeonato inglês? Surpresa mundial. Todo mundo está lá estudando lá o que o Lincoln lá, como que eles foram campeões. Com uma projeção orçamentária pífia. Ganharam de Manchester, ganharam de tudo, de Liverpool, ganharam de tudo. O que eles tinham? Unidade. Que gerou autoridade. Você quer ver uma casa sem rumo, uma empresa sem rumo, uma empresa sem unidade? Como ter autoridade e unidade? Pergunta aí de 500 mil. Metade de 1 milho grande. Atos 2:44. Atos 2:44. A gente terminar. Os que criam tinham o quê? Crer e ser. Crer. Sabe, é bem interessante olharmos esse verso, Atos 2:44. Porque diz o seguinte, olha, os que criam tinham tudo em comum. Mas como que eles podem ter tudo em comum? Vocês têm tudo em comum? Começar a fazer pergunta aqui, não tem, ó. Vou perguntar aqui, ó, quanto você calça? 36. E você, olha. Aí, ó, 7, 36, 37. É perto, mas não é igual, é diferente. Como ter tudo em comum? Sabe, você vai ler o verso 1 desse capítulo, você vai falar que ali se reuniram para o Pentecoste, gente da Média, gente da Pérsia, gente da Etiópia, gente da África, gente da Turquia, estava todo mundo ali, todo mundo diferente, de muitos lugares, falando outros idiomas, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, quando eles se converteram, eles passaram a crer, nesse momento eles são selados, todas as diferenças caem, agora é um povo só, uma só fé, um só povo, um só batismo, um só propósito, é um ser só, é um povo só. Sabe o que trouxe unidade para a gente? Foi o Espírito Santo. Ele é a liga disso. Mas tem mais. Atos capítulo 4, verso 32. Propósito e missão. Abra e leia esse texto. Propósito e missão. Meus irmãos, não tem outro caminho. Da multidão dos que creram, uma só era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Como pode isso?
eu tenho conversado isso aqui na igreja e vou continuar martelando. Só isso pode trazer unidade para a gente, Renato. A missão e o propósito. Sabe, essa semana aconteceu algo que mostra como mais nenhuma outra coisa pode trazer unidade para a gente. Um pastor de uma linha teológica, que eu respeito e considero, foi convidado por um outro grupo de evangélicos para dar uma palestra no centro do Rio de Janeiro. Pagaram a passagem dele, ele veio. É isso, Gabriel? É isso, né? O Gabriel, da corrente lá do Gabriel, o Gabriel sabe. Coisa feia. Ele veio falar, saiu de São Paulo, veio falar. Chegou aqui no hotel, ligaram para ele: pastor, você não vai mais falar não. Pô, mas o que está acontecendo? Não, porque o pessoal aqui é de outra corrente aqui, o senhor no passado escreveu um negócio que mexe com os nossos brios e a gente também não... Simplesmente não falou. Os dois grupos são cristãos? São. Creem no mesmo Deus? Creem. Mas, gente, só a missão. Só a missão nos une. Sabe, a eclesiologia não nos une. Sabe, a teologia não tem poder para nos unir. Sabe, nada. Nem na ceia a gente consegue ter unidade. Nem na forma de batismo a gente consegue ter unidade. Agora, a missão tem o poder de nos unir. Se nós cravarmos no nosso coração que nós temos que mudar esse mundo, que nós temos uma missão aqui, nada vai ser mais barreira, porque tudo a gente vai olhar, isso é pormenor, deixa para lá, o que eu quero é ver esse mundo transformado, e se ele se converter e virar calvinista, não tem problema. Não tem problema. Se ele for arminiano, não tem problema. E se ele for pentecostal, não tem problema. E se ele for batista tradicional, sangue azul, não tem problema. Eu quero é que ele vá morar no céu comigo. A missão tem o poder. Só a missão. Se essa igreja não entender que a missão é o que nos une, as nossas diferenças nos faccionarão. Temos que mudar esse mundo. Eu sei que eu sou um tranqueira danado. Muito trabalho, muito problema. Mas eu creio que a minha missão é a mesma que a sua. Eu estou chamando para a gente se unir pela missão. Não pela cor do nosso cabelo, muito menos pelo time, muito menos ainda por nossas teologias, mas pela missão. Quando a disciplina da orientação é praticada, eu reconheço a necessidade e a importância da autoridade. Quando me torno simples, submisso e sensível ao Espírito. Quando ela é praticada? Quando eu me torno simples, submisso e sensível ao Espírito. Eu fico assim, cara, o Espírito mandou? Eu não preciso ter um devaneio, nem preciso ter uma experiência transcendente. Eu li e descobri que tem uma ordem, então eu cumpro. Eu me submeto à autoridade. Quando eu entendo e aceito o pertencimento. Sabe quando a disciplina da orientação é praticada? Quando eu aceito o pertencimento. Sabe, se nós sairmos daqui desse templo, não desse santuário, mas dessa nave aqui, e se todo mundo sair, eu ficar aqui, sair, Humberto foi embora, os funcionários foram embora, e eu for embora, deixar tudo isso apagado. Sabe o que eu estou falando? Eu não pertenço. A disciplina da orientação, ela é praticada quando a gente olha e diz, cara, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu vou também contigo. Estou contigo. Nós estamos juntos. A tua guerra é minha guerra, o teu choro é o meu choro, a tua alegria é minha alegria. Porque eu quero ver esse mundo sendo transformado.
3 alertas. Primeiro, tem que tomar um alerta com ele. Qualquer um que se levante e diga, sabe, tem uma Bíblia que eu gosto muito, muito dela, muito mesmo. No meu concílio eu pedi de presente. Pastor Ebenezer pediu uma Bíblia de estudo da NVI, Felipe Cantarino pediu uma Bíblia de estudo de Genebra, o pastor Luiz Otávio também, a Bíblia de estudo NVI, o pastor Josimar pediu uma Bíblia de estudo arqueológico, mas no meu concílio eu pedi uma Bíblia de estudo Nova Jerusalém. É uma Bíblia católica. Não tem nada diferente da gente, só 7 livros a mais no Antigo Testamento. Mas eu pedi, porque tem lá uns comentários que eu gosto muito, mas é bem interessante olhar para aquela Bíblia, que ela tem comentários. Diz lá que eles são feitos pelo Papa. E os comentários da Bíblia de Jerusalém têm peso canônico como o texto de cima. Na visão teológica deles. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Sabe por quê? O totalitarismo não é bom. Ninguém pode chegar e falar, eu tenho a voz. Sabe o que o nosso pastor tem ensinado para a gente? Unidade. Ouvir. Se aquietar, andar uma outra milha. O anarquismo não tem. Essa história de que você, 2 coisas na vida você não pode fazer sozinho, meu irmão e minha irmã. Uma é casar. Entendeu? Você chega lá, não, fazer o meu casamento, vai casar com quem? Comigo mesmo. Não existe, você tem que casar com alguém. Paul Tournier que discorreu sobre isso. E a outra é ser cristão. Você precisa do outro para ser cristão. Não entra nessa não, de que, olha, você é uma igrejinha e vai... Não, meu irmão. Sabe, você é noiva de Cristo. Você é corpo. Você não é cabeça, eu não sou cabeça. Nós somos corpo. E não importa se a unha nesse corpo vai estar com ele no céu. E o outro está entre parênteses, a democracia. Porque ela é boa, mas a gente tem que tomar cuidado com ela também. É bem interessante, mais uma vez, só para pensarmos. Não é uma crítica destrutiva, é para pensar. Nós falamos que somos batistas, e dos batistas, nós temos a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. É bem interessante que o nosso governo eclesiológico é baseado na democracia. Nós somos uma igreja congregacionalista. Democracia. Agora, é só para a gente pensar, não é crítica. Mas onde está a democracia na Bíblia? Qual igreja do Novo Testamento é governada pela democracia? É só para a gente pensar. Aí você vai ler o texto de Atos 15, a primeira assembleia, né? Nós gostamos de assembleia, que acontece na Bíblia, está lá, em Atos 15, do verso 1 até o verso 23. Uma contenda entre os judeus helênicos e os judeus. E uma contenda sobre o que comer e o que não comer. Todo mundo chega, Paulo dá um parecer, Pedro dá um parecer, o pessoal fica revoltado com Pedro, o pessoal fica revoltado com Paulo, e uma confusão generalizada, ninguém chega a lugar nenhum. E aí diz o que o texto? Então Tiago toma a palavra. Sabe quem é Tiago? Irmão do Senhor. Todo mundo diz que o primeiro pastor da igreja, os católicos romanos dizem que o primeiro pastor da igreja foi quem? Não foi mesmo, o primeiro papa não foi Pedro. O primeiro pastor da igreja de Jerusalém, sabe quem foi? Tiago. Está lá em Atos. Ele se levanta e diz, ouvi Pedro, ouvi Paulo, e oriento a igreja para isso. Que eles fiquem livres para cultuarem a Deus. Eles quem? Os gentios. Mas que se abstenham da imoralidade, da prostituição, de tudo isso. Mas que eles fiquem livres. Tudo certo? Tem votação? Não. É isso. Ok? Vamos. Sabe, meus irmãos, munido do desejo do consenso, de sermos um, devemos buscar, sabe o que? O ajuntamento. Sabe, meus irmãos, essa semana eu participei de uma reunião fantástica, terminando,
Fantástica, mas promovida pelo pastor Ebenezer. E quando ele me falou, eu fiquei meio assustado. Até conversei hoje com a tia Thalita aqui, eu fiquei meio assustado quando ele falou que era assim, reunião. Ele falou assim, mano, veio lá da conferência, mano, a gente tem. É assim, não é? É assim, aí você viu, né? Mano, nós precisamos fazer uma reunião amanhã, terça-feira isso, com todos os co-pastores que trabalham com juventude da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói. Eu já me deu um calafrio, co-pastor reunido, quer puxar o tapete de alguém, eu já pensei. Falei assim, eu estou fora, que eu estou fora de rebelião. Estou fora. Eu falei assim, Ebenezer, mas esse pessoal é Bíblia, é convertido, porque, gente, eu não sou quadrado, como diz o pastor lá da Vineyard, João Costa, que vai ser o preletor do retiro. O pessoal chega lá achando que ele é underground, que ele é isso e aquilo. Ele falou, um monte de gente vai lá na igreja, Roberto, achando que a igreja é descolada, não sei, o pessoal chega lá, que aqui pode isso, pode fazer sexo, pode fumar maconha, pode ser o quê? Ele chega assim, vou falar uma coisa para vocês, eu não sou quadrado, eu sou um caixote. Quadrado é o pessoal ali, eu sou um caixote. Gente, eu não sou quadrado. Apesar de ser, eu sou um caixote, não abro. Bíblia é a palavra de Deus. Sexo é depois do casamento. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Só existe salvação em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Quem está sem Jesus vai para o inferno. Eu não abro. Aí eu falei, Ebenezer, esse pessoal é assim? Ele falou, todo mundo é assim. E eu vim. Rapaz, só gente nova. Falando o seguinte, nós queremos alcançar a nossa geração, honrar os nossos pastores, honrar os nossos líderes e mudar a história da nossa nação. Sabe o que eu falei? Eu estou de cabeça, eu estou de corpo, eu estou de pé, eu estou de unha, eu estou de tudo. Estou mergulhando nesse negócio. Sabe, nós precisamos desse desejo do consenso, de buscar o ajuntamento, de compartilhar, de orar, de ouvir e obedecer à vontade de Deus. Nós estamos completando 55 anos, isso é necessário para a gente. Todos juntos, num só propósito, num só barco, indo para uma direção e vendo esse mundo mudar. Como diz lá em Efésios 4, do 1 ao 6. Uma só fé, um só povo, um só batismo, uma só missão. Vamos orar? Você quer isso? É uma palavra que eu senti no coração de trazer para a igreja, 55 anos. Nós estamos aqui celebrando 55 anos. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui. 55 anos. Buscar o consenso, a unidade, a oração, o compromisso, o propósito. Sabe, você está celebrando, nós estamos celebrando um mês de festa. Sabe, meus irmãos, se alguém apresentar qualquer outra estratégia, e a gente tem dito isso, nosso pastor tem dito isso, para o contexto urbano, que seja mais eficaz do que a que temos hoje para alcançar os perdidos, a gente vai, porque o que nós queremos é cumprir a missão. Nós estamos celebrando 55 anos. Você está celebrando esses 55 anos. Nós, como comunidade. Eu quero te desafiar a se lançar nisso, em cumprir a missão que Deus tem para a nossa comunidade e buscarmos essa orientação que só pode ser dada na unidade, para todos, confirmando no coração do menor ao maior, gerando desejo em todos, porque grande é a nossa obra. Se você quer participar disso, eu quero orar por você. Sabe, para você começar a buscar você. Eu quero orar por você. Eu quero orar. E eu quero orar para que você chegue assim, não, eu também sou um. Eu não sou um porque a nossa teologia é igual. Eu não sou um porque o nosso cabelo é igual, porque o nosso time é o mesmo. Não, eu sou um porque a missão é igual. E eu vou buscar orientação no Senhor para irmos juntos. Se você deseja isso, se tem sido às vezes difícil para você entrar nesse caminho de unidade, de estar junto, eu sei que é difícil.
Eu sei que é difícil. Não foi fácil viver na arca. Não foi fácil. Alguém tinha que limpar a girafa. E o que ela fazia? Só de coração a girafa pode ter 12 quilos. Só o coração dela. Imagina o que ela produz no intestino. Mas alguém tinha que limpar. Não é fácil. Mas quem estava fora da arca, o que aconteceu? Morreu. Então quero te chamar com esse propósito. Se você quer isso, fica de pé, eu gostaria de orar com você. Igreja de Copacabana. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Coisa linda. Que coisa linda, meu amigo. Glória a Deus. Que emoção. Sabe? Deus faz coisas grandiosas quando nós estamos em oração sozinhos. Mas Deus faz coisas extraordinárias quando nós nos reunimos em comunidade e buscamos a orientação do Espírito.